Pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal, Descomplicando a Matemática. Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos sobre sequências e sucessões. Beleza? Então nós já vimos na videoaula anterior o que é isso. Aqui a gente vai estar acrescentando o que nós chamamos de PA. O que é PA? PA é a sigla de progressão aritmética. O que é progressão aritmética? É um intervalo de uma sequência em que você sempre vai acrescentando um valor àquele número anterior. Então eu acrescento um valor a 5, vai para tanto. Aí eu acrescento esse valor a esse tanto, que vai para outro tanto, né? Então a progressão aritmética é isso. E fala progressão porque sempre vai indo para frente, né? Vai progredindo, ok? Então olha o exemplo 1. Observa a sequência, aí te dá aqui 2, 7, 12, te dá 4 números que a gente tem que descobrir e o 37. Se admitirmos que esta sequência, tem acento aqui não, que esta sequência é uma PA, uma progressão aritmética, determine, letra A, os termos que estão faltando. Então se admitirmos, quando fala isso é porque já admitiu, né? O exercício ele já está te falando que é uma progressão aritmética. Ele quer os termos que estão faltando. E aí eu vou observar o seguinte: 2 para 7 eu aumentei 5. 7 para 12 eu aumentei mais 5. Então eu já descobri, sempre vai ser de 5 e 5, né? Então aqui, ó, 12 mais 5 dá 17. 17 mais 5, 22. 22 mais 5, 27, 27 mais 5, 32, 32 mais 5, 37. Então a gente observa que os termos que estão faltando são 17, 22, 27 e 32. Nós colocamos eles aqui. E aí ele quer o valor da razão da PA, o valor da razão da progressão aritmética. Qual que é esse valor? 5. Por quê? Porque é o intervalo de um número para outro dentro dessa sequência. O intervalo de um número para outro é 5, porque vai de 5 e 5. Então a razão dessa PA é 5. A razão é isso, é um intervalo de um número para outro dentro da sequência. Tranquilo? Fechamos o exemplo 1. Exemplo 2. Em uma brincadeira com palitos de fósforo de formar triângulos, a quantidade de fósforo é determinada pela lei de formação número de palitos igual 3n ao quadrado mais 3n dividido por 2. Onde n é o número da etapa. Confundi a linha aqui. Qual a quantidade de palitos necessários para a 8ª etapa, né? Então o que acontece? A quantidade de palitos utilizados nessa brincadeira para formar o triângulo é determinada por essa lei de formação. 3n ao quadrado mais 3n dividido por 2. Aonde esse n, esses dois n's, não esse aqui, que esse aqui eu até coloquei em maiúsculo, né, porque é o número de palitos, aonde esses n's é o número da etapa. Então se eu estou na 15ª etapa, eu vou substituir o n por 15. Então esse n é o número da etapa. E aí, substituindo e calculando, eu consigo descobrir a quantidade de palitos necessárias para utilizar naquela etapa e formar aquela quantidade de triângulo, né? Então, por exemplo, se eu substituir na primeira etapa, eu vou estar descobrindo, né, aqui 1 ao quadrado, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. 3 mais 3, 6. Dividido por 2, 3. Vou estar descobrindo que na primeira etapa eu preciso de 3 palitos. E aí você vai estar tendo lá, né? Olha aí. 3 palitos formando um triângulo, né? E assim vai por diante. E ele quer saber a quantidade de palitos necessários para a gente poder estar formando a 8ª etapa dessa brincadeira. Então a gente vai substituir e calcular. Então nós temos aqui número de palitos igual 3n ao quadrado mais 3n dividido por 2. Número de palitos igual
Esses dois n's é a etapa, e a etapa perguntada no enunciado é a oitava, né? Então, os dois n's eles valem 8, fica 3 vezes 8 ao quadrado. Eu não posso esquecer que quando eu tenho número junto com letra, eles estão multiplicando, tá bom? Mais 3 vezes 8 dividido por 2. N igual. Primeira coisa que eu vou fazer é resolver a potência. Vai ficar 3 vezes 8 ao quadrado dá 64. Mais 3 vezes 8 dividido por 2. Vamos continuar aqui. Número de palitos igual. Eu tenho duas multiplicações que são separadas por essa adição. Então eu posso resolvê-las ao mesmo tempo, porque uma não prejudica a outra. 3 vezes 64, vamos fazer aqui rapidinho. 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 6, 18, mais 1, 19. 192. Mais 3 vezes 8, 24, dividido por 2. Número de palitos igual. 192 mais 24. 2 mais 4, 6, 9 mais 2, 11, sobe 1, 1 mais 1, 2, 216. Dividido por 2. Número de palitos igual, 216 dividido por 2, vamos ver aqui, ó. Pego 2, 2 vezes 1 dá 2, sobra 0. Aqui tem uma propriedade da divisão importantíssima. Desce o 1 não divide por 2, desce o 6. O que eu tenho que pôr aqui? O 0. Por quê? Porque eu tive que descer dois números de uma vez. Muitas vezes nós esquecemos dessas coisas e aí erramos o cálculo, né? Então, 2 vezes 8, 16, sobra 0, 108. 108 o número de palitos necessários para essa etapa alternativa B, tá bom? Exemplo 3. Para finalizarmos a nossa videoaula, deixa eu apagar aqui. Os termos de progressão aritmética podem ser determinados pela expressão do termo geral, que é AN igual 3N mais 2. A diferença entre o 10º e o 5º termo é um número, né? Eu esqueci de colocar aqui a palavra termo. Ele quer saber a diferença entre o 10º e o 5º termo. Ele é um número primo, par maior que 30, múltiplo de 4 ou ímpar. Beleza. Vamos retirar do enunciado o que é importante para a gente poder estar resolvendo a questão. Então ele fala que os termos da progressão aritmética, eles podem ser determinados pela expressão do termo geral AN igual 3N mais 2. Então, a minha lei de formação é esta. 3N mais 2, beleza. A minha lei de formação, ela determina o valor daquele termo. O 5º termo, ele vai valer quanto? 50, 60? Eu descubro através dessa lei de formação. Só que o enunciado, ele quer saber, a pergunta, ele quer saber a diferença entre o 10º e o 5º termo. Quando fala com diferença, é subtração. Qual é a diferença de 6 para 9? É 3. E 9 menos 6 é 3. Então, lá no final, eu vou ter que estar trabalhando com essa subtração para poder estar descobrindo essa diferença. Mas primeiro, eu tenho que calcular o valor do 10º termo e do 5º termo, para depois, com os seus valores, eu estar pegando a diferença deles. Ok? A lei de formação é essa. AN igual 3N mais 2, tá bom? Então vamos lá, eu vou calcular primeiro o 10º termo. Então vai ficar A, 10 aqui, porque o N é o número do termo, então eu estou calculando o 10º termo, igual 3N mais 2. 10º termo igual, número junto com letra está multiplicando, então fica 3 vezes 10 mais 2. 10º termo igual 3 vezes 10, 30, mais 2. 10º termo igual 30 mais 2, 32. Então, nessa sequência, eu tenho lá primeiro termo, segundo, terceiro, igual está aqui, né? E o 10º termo é o 32.
nessa sequência numérica. Agora eu vou calcular o quinto termo, então fica A5, que eu estou calculando o quinto termo, igual a 3n mais 2. A lei de formação é igual para todos os termos, tá bom? Quinto termo igual, número junto com letra está multiplicando, então fica 3 vezes 5 mais 2. A5 igual 3 vezes 5, 15 mais 2, 15 mais 2, 17. Fechou. Aí vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora, próximo passo, né? Tá pegando a diferença desses termos. Eu pego a sequência numérica, e eu observo que o que eu observo? Que a diferença que do décimo termo para o quinto termo tem que trabalhar com subtração. Então, o décimo termo é 32, menos o quinto termo é 17. Aí eu vou ter, nesse caso, não dá para subtrair 2 por 7, ele pega emprestado, vira 12, o 3 emprestou, vira 2, 12 menos 7, 5, 2 menos 1, 15. Então, quando eu pego a sequência, eu tenho o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo, o quinto termo, é 17. Aí eu tenho o sexto termo, o sétimo termo, o oitavo termo, o nono termo e o décimo termo é o 32. E quando eu pego a diferença do décimo para o quinto termo, a diferença deles é de 15 unidades. Beleza? Então, aqui é a diferença do décimo para o quinto termo, diferença. Só que esse número, ele é o quê? Ele é primo, ele é par maior do que 30, ele é múltiplo de 4 ou ele é um número ímpar? Né? Então vamos lá. Primeira coisa, primo. O que é primo? Aquele número que só divide por 1 e por ele mesmo. O 15 ele é assim? Não. O 15 ele divide por 1, por ele mesmo, por 3, por 5. Então ele não é primo. Já descarto isso daqui. Ele é par maior do que 30? Longe disso. Ele não é nem maior do que 30 e nem par, porque ele termina com 5. Descarto isso. Ele é múltiplo de 4? Claro que não. Pega a tabuada do 4. Tem alguma multiplicação que o resultado é 15? Não. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. O 15 está fora, então não é múltiplo de 4. Mas ele é um número ímpar, né? O 15 ele é um número ímpar, então aqui, resposta alternativa D. Ok? Vou deixar aqui o espaço para vocês tirarem um print da tela. Na nossa atividade, na aula que a gente vai estar fazendo, eu vou estar fazendo uma transmissão via Google Meet, para a gente poder estar batendo um papo e esclarecendo algumas dúvidas da atividade, mas a atividade ela é baseada nisso daqui. Vai ter 3 exercícios, peguei mais ou menos um de cada, para estar ajudando vocês. Qualquer dúvida que tiverem, estou à disposição, fiquem com Deus. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para estar nos ajudando. Um abraço.